Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa maratona espiritual de hoje, rogando aos amigos espirituais, rogando a Jesus que nos ampare, que nos proteja, nos dê forças para estarmos sempre juntos aqui, neste trabalho, nessa função de estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Estou muito feliz por estarmos juntos novamente e vamos hoje começar a estudar aquele trabalho da elevação do homem que havíamos comentado nos dias anteriores. Nós vamos estudar os evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, que disseram sobre esse momento magno da história do homem, tá? Então, o Evangelho de Mateus começa no 26, o Lucas no 22, o Marcos no 14 e o João no 16. Então, são essas as fontes que nós vamos utilizar hoje para estudar. Começamos a estudar a elevação do homem. Então, vamos ver por que Jesus, como nós comentamos, até a ceia, Jesus trabalhou o reino de Deus aqui. Depois da ceia, ele trabalha a elevação do homem, os caminhos da elevação do homem. Podemos dizer assim, que foram dois momentos diferentes, um do outro, mas que se juntar tudo, fica uma mensagem perfeita, sem nenhuma mácula, sem nenhuma coisa que tenha ficado para depois. Tá? E é como a gente tem que estudar isso, com mais vontade, nós vamos então fazer de forma tranquila, sem pressa, trazendo para todos nós, né, essa informação que é tão necessária. E hoje eu estou com receio da internet cair, viu, gente? Ontem eu estava dando um webinário e ela caiu. Então, se cair, vocês esperem que eu volto de novo, tá? Eu faço de novo. Eu mudo, né, que eu entro para a banda larga, né, e vou então fazer pela banda larga, mas espero que não caia, tá bom? Então vamos ver quem já chegou: a Célia, a Vânia, a Laudelina, o Raul e a Débora. Então, muito bem. Nós estávamos fazendo um estudo sobre aquela prece que Jesus fez lá na ceia, sabe? Vamos começar pela ceia. O que significa essa ceia? Foi um momento muito íntimo de Jesus com os apóstolos. Ou seja, se você coloca o corpo apostólico como o grupo no qual Jesus confiou de passar suas informações, então você observa que é o Cristo, né, trazendo, buscando as virtudes de cada um de nós. Cada apóstolo daqui representa uma coisa. Um representa a lealdade, o outro representa a fé, o outro representa a esperança. Cada um daqueles apóstolos, se você estudar a personalidade deles, vai representar uma virtude. Então vamos colocar. Então Jesus na ceia, trazendo para nós o meu Cristo, o Cristo que está dentro de mim, reunindo todas as virtudes que eu tenho. Esse número 12, que é um número muito comentado, né? Então, o número 12 seria o seguinte: as 12 principais virtudes. Existe isso também em outras literaturas, por exemplo, literatura infantil, as 12 grandes virtudes do homem. Aí eu não vou enumerar porque de cabeça eu não sei, mas consta isso, que nós temos 12 grandes virtudes. Muito bem, então Jesus está reunido com 12 apóstolos. Nós, o Cristo nosso, de cada um de nós, buscando as 12 virtudes que nós temos. E ali faz-se um momento íntimo, que pode ser um momento íntimo meu, né, com as minhas virtudes. Então eu já sei, por exemplo, eu sou leal, eu busco ser inteligente, eu busco ter fé, busco amor, então são as virtudes, né? E ali, então, Jesus reunindo aqueles apóstolos, ele vai fazer o quê? Uma ceia.
Ceia significa alimentação. Então, vamos alimentar, né? O Cristo vai alimentar as virtudes. Quando eu permito isso, então o Cristo interno, ele vai alimentar as virtudes que eu já tenho. Estão entendendo? Imagina o sol. O sol seria o Cristo interno. E os raios, né, as virtudes seriam raios dele. Então ele vai alimentar, vai dar vida a esses raios. Assim também nós. Então o nosso Cristo interno vai alimentar as virtudes que nós já temos, que é a ceia. Né? E ali, sentados na ceia, então Jesus conversa com eles. O tempo todo, Jesus conversa com eles. Esse conversar de Jesus é o Cristo interno dialogando conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos orientando para sermos criaturas melhores, para não deixarmos que o ego inferior, né, domine as nossas ações. Bom, aí, naquele processo todo, que Jesus está conversando com os apóstolos, ele fala muitas coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou, né, mas eu vou rogar ao Pai e ele enviará um Consolador. E ali ele vai colocando muitas informações que nós ficamos assim encantados, né, de ver essa quantidade de informações que Jesus traz naquela ceia, tá? Tá vendo? Ele vai comentar, por exemplo, olha, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Cristo dizendo, olha, eu Cristo, né, eu Cristo, sou de Deus, vim de Deus. Então eu vou te dar tudo que o Pai me deu. Percebe? Quando a gente deixa o Cristo crescer. Depois ele vai dizer assim, por um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Ou seja, você vai me ver por um tempo, depois você não vai me ver, né? Porque eu vou para o Pai. Então o Cristo diz para nós assim, que olha, se você não quiser, eu quero. Eu vou fazer você ir ao Pai, porque eu vou te levar para o Pai. E é assim que acontece. É assim que é o processo de evolução. Nós vamos para Deus pela expansão do Cristo. Se alguém tiver alguma dúvida, não estiver entendendo, me interrompa, tá? Você está entendendo? Então, quando ele diz, né, que eu vou para o Pai, por um tempo você não vai me ver, mas fique tranquilo, porque eu vou te levar para o Pai comigo, né? Que mais? Diziam, por que isso? Nessa parte aqui nós vamos pular, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, depois que vencidas essas etapas todas, do Evangelho para cá, né, da vida de Jesus para cá, haveria muitas lamentações, como tivemos, né, mas que depois a gente vai ficar satisfeito. Ou seja, o Cristo, ele vai trabalhar a nossa evolução, mesmo que eu não queira, mas ele trabalha e vai dando aqueles impulsos, né, para que a gente possa ir, né? Muito bem. Houve um momento, e isso é fantástico, houve um momento em que Jesus, na ceia, naquela comunhão com os apóstolos, ele levanta, pega uma toalha, pega uma vasilha, né, e lava os pés dos apóstolos. Isso é muito interessante, essa passagem, porque se a gente estudar as lendas judaicas, sabe, a história do judaísmo,
conta o seguinte, que quando chegava na casa de um grande senhor, um hóspede de honra, esse senhor chamava o seu servo mais fiel, mais amado por ele, e o servo tinha que lavar os pés do visitante, da pessoa que chegava. Para quê? Para exatamente dizer isso, que eu estou te oferecendo ao hóspede, eu estou te oferecendo o melhor servo que eu tenho, para que limpe os seus pés para você ficar na minha casa. A lenda é essa. Isso era uma prática entre os judeus, sabe? Aí você agora traz a coisa para nós. Então veja bem, Jesus levanta, lava os pés, fazendo a mesma coisa do servo fiel, disciplinado e mais amado pelo Senhor. Você. Então eu vou pedir o meu servo mais amado, quer dizer, o servo deste mundo mais amado, para que ele lave os seus pés, para que você adentre a minha casa. Gente, isso é fantástico. E aí Jesus faz a de servo. Tanto é que quando vai lavar o pé do Pedro, o Pedro não aceita. Aí Jesus fala assim, se você não fizer isso, você não será meu discípulo. Porque você não está sendo cingido para penetrar. Isso é simbiótica, né? Tudo simbolismo. Você não está cingido para penetrar na minha casa, na casa de Deus. Então é aquele momento, minha gente, que o nosso Cristo interno humildemente nos prepara para entrarmos na casa do Pai, para deixarmos que para nos dar força, potência, para que o Pai, né, nos receba. Ficou claro para vocês esse símbolo extraordinário? Porque vejam bem, até a ceia era a implantação do reino, agora é com o homem, então ele está trabalhando exatamente esse homem. Eu vou preparar você para você entrar na casa do Pai, o processo de elevação. Então o processo de elevação começa como? Eu tenho que me preparar, eu tenho que me limpar, ou seja, eu tenho que tirar todas as minhas negatividades, todos os meus processos de antanhos, né? De erros, de problemas, para eu poder penetrar na casa do Pai. E quem faz isso? O meu Cristo interno. Ele que faz isso. Então, na hora que eu deixo o meu Cristo despertar, ele começa a fazer esse trabalho para mim. Ele começa a me preparar para eu ir para a casa do Pai. Então esse é o símbolo do lava-pés. Quando criança, eu participei de muitas encenações, né, do lava-pés. Mas eu não percebia, assim, ninguém explicava aquilo, por que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Aí sempre falava, né, um ato de humildade do Cristo, tal. Mas Jesus, ele vai mais profundo, sabe? Esse negócio de humildade, ele é humilde, ele não precisa mostrar isso para ninguém, sabe? Ele estava tendo uma outra informação ali dentro, que a gente não sabia qual era. E agora nós já estamos tomando conhecimento disso. A frase de muita profundidade que ele diz aqui é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mesma coisa, né? Então o Cristo fala para nós assim, o Cristo interno: olha, eu sou o caminho que você tem que ver, o caminho que você tem que encontrar, o caminho que você tem que seguir é me encontrar e seguir este caminho. Eu sou a verdade porque dentro de mim está todo o reino de Deus. Então eu sou a verdade absoluta para você. Eu sou a tua vida, porque eu que te sustento energeticamente. Eu que te sustento na questão das suas potências espirituais. Então eu sou o seu caminho, eu sou a sua verdade, eu sou a sua vida, porque sem mim você não existe. É o nosso
Cristo interno dizendo isso para nós. Então Jesus falou isso como Cristo, mostrando que o nosso Cristo também aguarda essa nossa decisão de buscá-lo como caminho, como verdade e como vida. Esse é o processo de elevação do homem, né? Então ele fala assim, quer ver? Ó? Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Jesus disse para os apóstolos, né? O mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, ou seja, como eu consigo amar o Cristo que está em mim, né? É como o Pai que está me amando. No momento em que eu amo o Cristo, é o Pai que está me amando. Eu estou deixando o Pai me amar. Né? E eu acredito que eu saí dele. Você observa, minha gente, que... Como é que eu vou explicar? Você observa que é tão profundo o Evangelho de Jesus, mas tão profundo, que a gente está começando só a arranhar. Né? Olha que coisa fantástica que é isso. Por isso que eu sempre falo, é a maior lição que a humanidade tem. Porque ela vai trabalhar o que? Essa intimidade da criatura com o Criador. Nesse Evangelho de João, é isso o tempo todo. É Jesus mostrando a intimidade da criatura com o Criador. E tinha que ser pelo João, né, esse texto. Por quê? Porque o João representa o amor. Então a gente só vai ao Pai, né, através do amor. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Preste atenção nisso aqui. Vamos ler de novo. Eis que chega a hora, e já se aproxima essa hora, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Quando você pensa isso historicamente, é Jesus dizendo, agora eles vão me pegar, vão me crucificar, e vocês vão ficar longe de mim, essa coisa toda, como aconteceu. Se numa visão literal você vê isso. Agora vamos trazer para a visão mais profunda. Então é a mesma coisa que o Cristo dizendo para nós, olha, agora as suas virtudes, as suas forças vão sair para o trabalho, para a atividade, né? E vocês acham que eu vou ficar sozinho. Quer dizer, o Cristo vai ficar sozinho, mas não vai. Porque Ele está com o Pai. Ele, o Cristo interno, está com o Pai. Então nós podemos sair, fazer mudos e fundos, mas o Cristo está dentro de nós e está com o Pai, representando o Pai em nós. Não é? Então veja bem, o tempo todo, minha gente, nós estamos com o Pai. O tempo todo. Só que a gente não percebe, porque como ele diz assim, vocês saem, vocês vão para lá, para cá, fazendo esses movimentos da vida e não percebe que o Cristo, que é você, que está dentro de você, está em comunhão direta com o Pai. E Ele está em você, então o Pai está em você. Viu como é que nós estamos no Pai, como Ele está em nós? O tempo todo. Houve um momento que Jesus falou assim, vocês ainda não conseguem entender isso. Vocês ainda não têm ainda não pensam em entender isso. É o que Jesus fala. Né? Tá? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o Cristo interno dizendo para nós, né? Que você não vai ter paz aqui, né? Só com o Cristo que você tem paz. Só quando você faz essa introspecção é que você tem paz. Então, só quando você tiver isso. Fora disso, você vai ter aflições. Não é assim que acontece? Nós não estamos aí no mundo tendo muitas aflições? Então ele fala, olha, mas tem de bom ânimo, né? Porque o Cristo vence o mundo.
O Cristo não perde para o mundo. Só o ego inferior que perde. O Cristo não perde. Está sendo claro para vocês? Que coisa interessante que é. Coisa fantástica que é estudar o Evangelho. Eu disse para vocês que vocês iam conhecer coisas que vocês nem imaginavam que existe, né, dentro desse estudo, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos vereis. Eu já falei, o coração se alegrará, e vossa alegria ninguém vô-la tirará. Sabe o que é isso? É quando o Cristo expande dentro de nós e a gente acaba as tristezas. Tudo é felicidade, tudo. Até a dor é felicidade, a enfermidade é felicidade, porque você está se libertando do seu passado. Percebe? Você está se libertando. Então, não tem, o mundo não tira essa felicidade da gente. Porque tem uma coisa entre alegria e felicidade que é interessante. A alegria é um fogo fato, né? Ele vem e volta e acaba. Nasce, sobe e acaba. E a felicidade é permanente. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Isso aí também é... Então, nesses momentos em que nós estamos parindo o nosso Cristo interno, é muito complicado. Por quê? Nós temos que deixar muitas coisas com as quais estávamos apegados. Muitas coisas. E a gente sente tristeza disso. Sabe? Pois é, eu era assim. Você quer ver uma coisa? Quando o Espírito está elevando do homem comum para um homem espiritualizado, esse deslocamento do homem comum para o espiritualizado é terrível, é triste, é doloroso. Eu passei por isso. Vou dizer, eu não sou um homem espiritualizado ainda não, mas eu já estou começando a sair dessa fase. Minha gente, você quer estar com todo mundo, você quer rir, gargalhar, você quer brincar, você quer fazer aquelas leviandades, você quer ser criança no meio desse, você quer ser tudo aquilo. E de repente a consciência diz assim, não dá mais. Vem cá. Aí você tem que ver de longe. Uma vez eu tive uma aula de um mentor, que é assim, porque eles pegam a gente e trabalham mentalmente, né? Então ele me levou numa grande arena, tipo Maracanã, assim, sabe? Uma grande arena, mas lotado de gente, sabe? E tendo o jogo lá. Eu penso que é futebol, não me lembro que jogo é futebol. E tendo lá o jogo, sabe? A competição das pessoas, para ver quem ganhava. E a gente ali na arquibancada, vendo a competição. Mais próximo da arena, assim, onde estava tendo a competição, estava um grupo de soldados, armados, aquelas coisas de soldado, né? E tendo a competição. E tinha os grupos mais elevados, que ficavam acima, nas cadeiras superiores ali. Ele me explicou, falou, olha, assim é a vida. Os homens se competem não contra os outros, mas com eles mesmos. Eles competem para serem vitoriosos. Próximos deles estão os soldados do Cristo, ajudando para que eles possam vencer. Porque ali naquele jogo não tem vencedor nem vencido. Todos têm que ser vencedores. Então os soldados do Cristo estão ali. Então o mundo é assim, é uma arena de competições. A pessoa, quando consegue vencer, então ele sai daquele campo e eleva para a cadeira, para assistir de onde ele veio. Então isso é doloroso, quando você deixa esse tempo atrás, sabe? Quando você já não pode mais fazer aquelas brincadeiras, aquelas coisas, sabe? Que você até vai socialmente, mas você já não sente mais alegria de estar ali, não sente mais prazer, mas ao mesmo tempo você quer ficar, aí não dá. É um conflito complicado, né? É quando você está para dar a luz.
a luz a um novo tempo, uma nova possibilidade. Então ele fala, é tristeza, porque chegou a sua hora, ou seja, o ciclo chegou. Você não pode brigar com o ciclo, ele chegou. E aí, depois que você consegue soltar-se daquele passado, aí você fica feliz da vida porque acabou a aflição, né? E você deu nascimento a um novo homem. Percebe? Então, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 21. Olha que complexo que é isso. Né? Vamos ver aqui, ó. Verdade, essa luta constante em permanecer no caminho do bem. E Jesus em nós, isso mesmo. Aí, Raul, eu vou só fazer uma adendo aqui. Nós temos que começar a pensar o seguinte, que Jesus representa o Cristo interno. Jesus é o Espírito que dirige o mundo, ou seja, é o grande mestre da humanidade. Mas ele é mestre por quê? Porque ele trabalha o Cristo interno. Então, se a gente começar a pensar só em Jesus, Jesus fora de nós não trabalhamos o Cristo interno que está dentro de nós, que foi o que ele veio fazer aqui. Ser modelo para que a gente expanda o Cristo interno. Então, quando a gente fala muito Jesus assim, nesse campo aí, nesse campo de reflexões e de dinâmica, dá a impressão que o Cristo já fez. Agora eu tenho que fazer. Então eu tenho que trazer para mim, por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Eu tenho que trazer isso para mim. Então Jesus é o meu modelo. Tudo bem, como é que eu vou fazer? Olha, o que Jesus fez? Então Jesus fez assim, assim, assim. Então é assim que eu tenho que fazer. Então Jesus passa a ser o modelo e guia da humanidade. E amigo do homem, senhor do homem. Mas ele está externo. Percebe? O Jesus, o Espírito é externo a nós. É nosso irmão, externo, é o outro. Agora, o Cristo somos nós. Está dentro de nós. Só que Jesus é Cristo e ele, então, nos convida a expandir o Cristo, na relação de semelhante atrai semelhante. Ficou claro isso? Muitas vezes a gente delega isso, porque Jesus... Não, Jesus tudo bem, ele fez tudo, agora nós temos que seguir o modelo que é ele. Aí nós estamos linkando o Evangelho com a doutrina espírita, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, ele é o guia e modelo, mas ele não é nós. Em momento nenhum se fala que Jesus somos nós, ele é o modelo e guia, e nós somos nós, com o mesmo Cristo que temos, né? Então, essa é uma coisa, né? Então, dando continuidade aqui, eu vou pegar o do Marcos, que isso aqui é de João, né? Vamos pegar do Marcos, aí vai falar uma coisa bem interessante. O que é o rito? Ou o que é o ritual? O ritual é uma forma que se tem, né, até hoje tem, de você chamar a atenção do espectador para um fato que está acontecendo. Então faz-se o rito. Então, vou dar um exemplo, o rito das oferendas. Agora mesmo eu estava vendo um filme que eles estavam fazendo um rito em homenagem a uma pessoa que havia desencarnado. Fizeram um ritual lá, sabe? Até com índios americanos. Eu adoro estudar índios americanos, né? São fantásticos, eles são espíritos muito iluminados, né? Chama ele de índio, né? Vamos lá. Então, aí o rito é isso, eu vou fazer uma oferenda a Deus. Então eu vou ofertar galhos de trigo, porque eu planto o trigo e a minha colheita foi muito boa. Então eu vou fazer aquela oferenda ao Pai do trigo, né? Então eu tenho um ritual. Como é que eu chego com o trigo, como eu levo para a mesa das oferendas e tal. Tem todo um contexto ritualístico ali. Para que tem esse contexto? Exatamente para prender a atenção do espírito ainda infantil num ato de oferta a Deus. Então ele vai usar o concreto, o que ele quer, o que é o material, né, o trigo. Mas ali está se capacitando, está aprendendo a ofertar o espiritual depois, que não vai precisar do rito. É entre ele e Deus, como Jesus falou, no silêncio do seu quarto. Então o rito tem muito isso, é de você chamar a atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo da missa. Né? Na missa, o que tem? Aquele monte aquela liturgia toda lá, né? Então tem os ritos da missa,
De novo, eu vou lembrar vocês que eu fui seminarista, né? Então, tem os ritos da missa. O que são aqueles ritos? São para chamar a atenção da plateia, dos fiéis, como eles dizem, dos fiéis para o momento que estão celebrando. Então, esse é o ritual. Bom, o rito ele é muito ligado, pelo que a gente sabe, a espíritos que estão chegando a um determinado nível de evolução. Por exemplo, quando você chegou no homem, quando você saiu do primata para chegar no homem, no selvagem, depois você começou a ensinar esse homem, e para ensinar você criou ritos. Olha, quando, por exemplo, vou dar o exemplo do rito da dança da caça, da caçada ou da caça. O que os espíritos superiores ensinavam para eles? Olha, não adianta vocês irem para lá, feito loucos, atrás da caça, que eles são muito mais fortes que vocês. Então vocês têm que ser inteligentes, têm que saber fazer. Então vocês fazem assim, vocês vão em fila indiana, num determinado ritmo. No princípio vocês vão cantar, vão emitir um som, depois vocês vão em silêncio para não espantar. Cercam, né? Aí criou-se lá o rito, que na verdade era o quê? É uma estratégia de ação. Mas criou-se o rito. Então, como eles não entender que aquilo era uma estratégia de ação, então faz pelo rito. Aí eles juntavam lá os caçadores e falavam, então vamos fazer a dança então vamos centralizar. O que nós vamos fazer agora? Vamos caçar bisão. Muito bem. Então vamos fazer aqui o rito da preparação da caçada. Aí juntava todo mundo, fazia aquela dança, né? Fazia aquele negócio lá. E fazia o som. E bom, esse som sempre imitando a natureza. Aí fazia o rito. Agora vou entrar em fila indiana em silêncio. Aí eles iam em silêncio. Aí quando viu o bicho, eles se dividiam, né? O rito mandava fazer. Agora divide uma parte para cá, outra parte para lá e prendem o bicho. Porque aí você vai conseguir chegar no bicho. Porque o bicho vai ficar apavorado e não sabe como ele vai se defender, que vai de gente de frente, de trás, de todos os lados, então ele vai ser presa fácil. Então isso é rito. E o que Jesus fez na ceia? O rito. Fez a mesma coisa. Como disse assim, ainda vocês precisam de ritos, então eu vou fazer um rito. Para chamar a atenção de vocês para a gravidade do que eu vou falar para vocês aqui agora. E esse rito ficou, até hoje, ele é praticado na Igreja Católica. O que ele faz, né? Ele pega o pão, parte o pão, é ritual isso. O partir o pão significa vou distribuir com você. O meu alimento eu distribuo com você, para que você possa se alimentar, né? E aí todos nós vamos nos alimentar. Então esse é o princípio do rito, né? O Pai vai nos suprir de tudo aquilo que necessitarmos, com o alimento espiritual, com o amor e com também a possibilidade do alimento sólido. Porque se nós analisarmos bem, todo o alimento sólido veio de onde? Não veio da natureza, não veio de Deus. Então ele proveu tudo isso. Só que a gente não lembra disso. Você levanta de manhã, parte o pão, põe manteiga ou o que você quiser, come, você nem lembra que aquilo veio da natureza. Que alguém cultivou, que alguém colheu, que alguém beneficiou para chegar na tua mesa. Você nem lembra disso. Então Jesus falou assim, vamos lembrar quando você fizer isso? Então vamos fazer um rito aqui, porque você vai lembrar sempre quando você fizer isso. Aí ele parte o pão, distribuindo o benefício, né? E fala assim, olha, tomai e comei, isto é o meu corpo. E aí as pessoas ficam confusas nesse negócio. Por que ele falou assim? Porque quando Jesus fala que é o corpo dele, ele fala isso em João 6 também, ele fala isso. Né? Se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, você não é digno de entrar no reino de Deus. E isso espantou muita gente. Então, quando Jesus fala do meu corpo, ele fala do meu corpo espiritual, não é corpo físico. Né? Jesus está chamando a gente para a espiritualidade. Ele não está grudando a gente no corpo físico, está chamando para a espiritualidade. Aí ele fala, toma isso, né? E comei, abençoa,
e come, ou seja, se alimente da mensagem que eu trago para você. Se alimente do que eu fiz aqui. Se alimente do benefício que eu pude trazer para vocês, porque isso é vida para vocês. Porque isso é o corpo crístico que está dentro de vocês, que vocês precisam de alimentar para crescer. Entendeu isso? Então, o corpo de Jesus é o alimento espiritual dele, é o corpo espiritual dele. Sabe, nós temos um seminário sobre isso, muito interessante, que é Deus e Nós, que nós demos esse título, mostrando quando que Jesus abençoa isso, mostra o que é o pão e tal. Então, ele fala isso. Se alimentem da minha essência, da essência crística, porque quando você alimentar dessa essência crística que eu sou, você desperta a tua essência crística. Percebe? E aí depois você vai pegar o cálice, né, e vai fazer a mesma coisa com o sangue. Isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. O que é isso? O que é o vinho? O vinho, o símbolo dele é energia. Tá? Então, quando você bebe, no rito, né, quando bebe o vinho, ele vai dizer que é o sangue, né, que o sangue é energia, aí você está se potencializando para dinamizar o teu Cristo, que já está alimentado pela mensagem do Cristo, de Jesus. Entenderam a essência do rito? Do ritual que Jesus fez? Então é o seguinte, olha, eu vou te dar o alimento espiritual que você precisa, porque este é meu corpo espiritual. Estou te entregando aquilo que eu tenho para você. Aí você vai pegar esse alimento, vai comer e vai beber o meu sangue, ou seja, e vai se dinamizar pelo meu dinamismo, para que você possa chegar ao Pai. Ficou claro? Ficou claro, explicado essa questão do ritual do pão e do vinho? Que a igreja faz isso até hoje, e eu nunca vi a explicação disso, nunca tinha visto. Eu só entendi isso quando eu li João 6, aí eu entendi. Ou seja, as pessoas vão lá para a igreja, desculpa gente, mil desculpas se você é católico, mas é porque eu também fui. Eu fui seminarista, então eu sei essas coisas, eu aprendi isso lá. Mas ninguém explicava isso. Você perguntava, é mistério de Deus. Por isso que eu saí de lá, que é tudo mistério. Eu não queria mistério, eu queria entendimento. Certo? Então, essa questão do rito, né, que Jesus faz na ceia. Então, olha só, ele fez o rito do lava-pés, né, mostrando que nós temos que nos purificarmos para entrarmos na casa de Deus, ou para estarmos com Deus, como queira. Fez o rito da dinamização, da potencialização do Cristo em terra. Tudo isso Jesus fez naquele momento da ceia. E as palavras que ele coloca para a gente, né? Dentro dos contextos lá do Evangelho, né? Aí tem um problema sério, muito sério, que acontece ali também, antes do Judas, né? Mas tem um problema muito sério que acontece, é quando o Pedro promete a Jesus que será fiel a ele, sabe? Ou seja, é como uma daquelas virtudes nossa dissesse para o Cristo interno, eu vou estar com você, né? A virtude da fé, por exemplo, que o Pedro representa isso. Então a virtude da fé, não, eu vou estar com você, Cristo, fica tranquilo, pode contar comigo. Aí o Cristo já conhece as fraquezas ainda da fé, porque a fé, gente, é muito frágil entre os homens. São raríssimas as pessoas que realmente que realmente têm fé, confiança plena em Deus. Raríssimos.
A grande parcela fraqueja na hora do testemunho. Então, Pedro é a fé. Né? E aí ele chega para Jesus e fala, eu estou do seu lado, porque eu sou a fé. Mesma coisa a nossa virtude. Nós falamos, não, pode deixar que eu vou fazer esse Cristo crescer e tal, aquela coisa toda. Aí o que o Cristo fala para a fé? O Cristo expandido, né? O que ele fala para a fé? Olha, em verdade eu te digo que nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Não é assim, minha gente? Aí nós fazemos uma prece maravilhosa, vamos ao Centro Espírita, assistimos uma palestra e tomamos passe, e a fé vai lá na... Nós somos muito bom nisso. Aí quando você chega em casa, você nega o Cristo várias vezes. Briga com o marido, com mulher, com cachorro, com sogra, com sogro. Briga com todo mundo quando você negou o Cristo. O que é o galo cantar? É o anúncio do testemunho. Olha, você vai ter que dar um testemunho agora, é o galo cantando. E o galo canta sempre de manhã, né? Ou seja, é o momento exato para você começar um novo tempo. O Pedro vai negar, ele fala, você vai me negar. Por quê? Porque nós não temos consistência na fé ainda. Se nós queremos expandir esse Cristo, nós temos que ter consistência na fé, minha gente. Percebem? Entendem isso? Por isso que é difícil, quando ele fala, né, que a mulher, quando vai dar à luz, ela sofre, entra no campo de tristeza, porque ela sabe que ela vai ter que passar por aquilo tudo. Então, é o nosso momento. Mas nós temos que dar à luz esse homem novo, que é o homem espiritualizado. Então, vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil para todas as pessoas dar essa luz ao homem novo. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o homem velho, com o homem das fanfarrices, né? Das galhofas, o homem aquele que brinca com coisas que não pode brincar, mas não tô nem aí, né? Agora não, agora... Gente, é difícil, mas Jesus não falou que seria fácil. Ele mesmo fala que não vai ser fácil, é como um parto. Mas dá vontade de a gente não parar, né? Ou dá vontade de a gente ficar quieto só pensando, não é isso, gente? Então vamos lá, eu tenho uns textos aqui. A Lourdes, oi Lourdes, boa noite. Nós só íamos decorando e recitando durante a missa. Claro, Isabel, não havia nem clima para se explicar isso, não havia. Você vê que nós éramos 40 seminaristas, eu acho. Eu era o único que questionava essas coisas lá ao padre, né, que tomava conta. Eu era o único. Os outros não estavam nem aí, estavam, né, na deles lá. Mas eu queria lá perguntar. Eu fazia as perguntas mais cabrosas para o padre. Como diz o pessoal, as perguntas mais cabulosas, né? E a resposta era invariável. É mistério de Deus. Aí isso eu não aceitava isso, não. Eu não gosto muito disso, não, sabe? Deus não ia criar uma casa cheia de mistérios, não. Ele não escreve filmes, né, de suspense, não. Para ele é tudo claro, é só o filho dele que tem que entender. Então, quando o filho busca entender, alguém fala, mas não vai não, porque isso aí é mistério. Não, o filho tem que ir. Gabriela, até no catecismo, ninguém explicava nada. Tudo era porque Deus fez assim. Porque isso eu não gostava muito de ir, por isso eu não gostava de ir. Tínhamos que fazer muita coisa decorada sem entender. Mas, Gabriela, dificilmente uma pessoa que vai falar sobre o Evangelho faz pesquisas, é muito difícil. Bem tudo prontinho, né? Tem aqueles manuais lá, aquelas aulas prontas, ele vai repetir aquilo. Eu não sou contra isso, não. Eu sei que tem que ter uma organização, sim. Mas tem que ter profundidade. Agora a criança não vai entender isso que nós estamos falando. Tá? Mas tem que dar um toque essa história de contar que quando chegava uma pessoa muito importante na casa do outro, aí o servo, o principal servo, que ela volta. Isso pode contar para a criança, que isso vai gravar na criança sempre a história.
Por que Jesus falou parábolas, minha gente? Porque parábolas são histórias. Histórias você conta para criança. Então ele contou parábolas para que a gente pudesse entender. Porque a nossa mente é uma mente infantil ainda. Ele não podia falar de outra maneira, por isso que ele falou em parábolas. Né? O Raul dizendo verdade, a Silvana dando boa noite, né? Silvana, boa noite, a Ila. Muito importante essa questão sobre o rito, pois também cresci indo à igreja católica e sempre vi e assistia ao ritual, mas ficava muito vaga a ideia do corpo e sangue de Jesus, pois eu imaginava que, tomara que abra. Ah, tá. Mas eu imaginava, na igreja católica, sempre via e assistia ao ritual, mas ficava muito vaga a ideia do corpo e sangue de Jesus, pois eu imaginava que o corpo e o sangue partia do princípio da crucificação do Mestre Jesus. Só compreendi toda a questão do Cristo em nós, dentro da doutrina espírita. Acredito que seja uma questão de buscar conhecimento. Sim, Ila, os espíritas têm que entender isso, nessa busca do conhecimento. Tem que haver muita transformação. Sim, a transformação é necessária, porque o tempo é o tempo da transformação. Não é? Nós estamos passando o período da regeneração, da transição. Então é o período da transformação para a regeneração, para outro encaminhamento na vida. Né? O Alan está aqui conosco mais uma vez, né, Alan? Então é isso, minha gente. Tá? Aí, deixa eu ver aqui o que o Mateus vai dizer na ceia, porque todos os quatro falaram, né? Aqui. Em verdade vos digo que vós, que um de tem a traição do Judas. Então, em Mateus, ele está dizendo isso, Mateus 26, né? No capítulo, né, 23, no versículo 23. Então, Jesus falou assim, um de vós vai me trair. Aí as pessoas, os apóstolos começaram, mas será eu, Senhor? Será eu, tal. Aí Jesus falou assim, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mas Jesus até indicou, né? Em verdade, o Filho do Homem vai, como a cerca dele, está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Gente, o Judas escutou isso. Como é que o Judas pode ser tão infantil? Isso acontece conosco, minha gente. Nós traímos o nosso Cristo interno todo tempo, mesmo sabendo que não podemos fazer isso. Mesmo sabendo, a gente trai. Mesmo estando ali, no mesmo prato, né, colocando o pensamento igual, a gente trai. Foi o caso de Judas. Você sabe que não pode fazer isso mais, mas você faz. Sabe por quê? Porque o homem velho não deixa você chegar ao homem novo. Ele quer te segurar lá. Então, você trai, porque na hora que você trai, você vai ter que passar um tempo para resolver isso. Enquanto isso, o ego inferior está governando. Então, é uma artimanha do ego inferior para te prender. Às vezes, assim, sabe, você faz uma traição, vou dizer uma traição mesmo conjugal, você já sabe que não pode, que isso é adultério, e isso é complicado e vai te travar. Aí o que acontece? O ego inferior arruma as estratégias dele para você cometer o adultério. E aí pronto, aí você está preso. Se já estava difícil antes, agora ficou realmente complicado. Porque aí o ego vai continuar imperando. E o que a gente tem que tomar cuidado? Muito cuidado. Porque você está no mesmo caminho do Cristo, né? Do Cristo interno, e você trai o Cristo interno por uma leviandade ou por uma artimanha do ego. Olha, isso aí é sério. Não é? Aí o Judas, então, saiu para fazer a traição de Jesus. Que mais?
Eles cantaram um hino lá, tá, minha gente? Houve o cântico de um hino. Hoje a gente entende que esses hinos sacros, que deve ter sido o cântico deles lá, são hinos preces. Quando você ouve um mantra hindu, uma prece. Quando eles cantam aqueles mantras, né, aqueles mantras muito, muito interessantes. Eu já ouvi vários mantras. Então aquilo, na verdade, é uma prece. Só que eles cantam. Senhor dos céus, Todo-Poderoso, Senhor... Então eles vão cantando aquilo. Então eles cantaram ali também. No final da ceia, houve um cântico. Ou seja, deve ter sido um cântico de louvor, porque o Mateus não explica que hino que foi. Mas é um cântico de louvor. Porque eles estavam num momento muito, muito interessante ali, sabe? Então, por isso é que eles cantaram. A gente também canta, né? Quando nós chegamos num momento assim, muito sagrado, vamos dizer assim, a gente sente parece uma frequência de uma música suave, sublime, né, dentro de nós. Gente, o que Jesus fez aqui no plano físico, por isso que eu falo para vocês, a gente não tem noção, não tem noção, porque foi o divino que penetrou no mundo dos homens, sabe, para divinizar o homem a partir do próprio homem. Não é que Jesus veio aqui com varinha mágica e fez assim, ficou todo mundo divino, não. Ele veio mostrar como que você se diviniza. Então ele é o modelo, então ele vai fazer vocês divinizarem. Vocês que precisam fazer isso, porque vocês estão no projeto de evolução. Eu já passei por isso, eu sou filho disso, eu sou filho do homem. Vocês são homens, eu já passei. Então eu estou mostrando para vocês o que vocês têm que fazer. Queiram ou não queiram, vocês terão que fazer isso. Isso aí não é questão de você querer, não. Isso é questão de lei. Você tem que ir. No livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, tem uma fala de um daqueles espíritos que diz assim: ai daquele que tenta deter o progresso. Você não pode deter o progresso. Porque você fica réprobo, você fica rebelde, e o rebelde, o réprobo, vai sofrer horrores. Né? Não é isso, gente. A ceia é isso. A prece que Jesus fez, nós já falamos ontem, né? Teve a prece também. Então, recapitulando, nós encontramos na ceia a prece, a promessa de mandar o Cristo Consolador, lavar os pés, né? Que é preparar o Espírito para adentrar a casa de Deus, né? A casa de Deus, assim, dentro dele, precisa ter um texto muito bíblico, né? Para adentrar a sua nova posição, né? Também nós vimos aqui a questão do Judas, a questão do rito. Então, quanta coisa aconteceu na ceia, né? De elevação para o homem, de propostas para a elevação de cada um de nós a partir do Cristo interno. Quando a gente vê esses quadros da ceia, né, então Jesus está no meio e os apóstolos em torno dele, do lado dele. Então é isso, o Cristo nosso está no centro. E as virtudes estão rodeando esse Cristo. Só que as nossas virtudes são muito frágeis ainda. Muito frágeis. Só o amor ficou no Calvário com Jesus. Só o amor. Depois nós vamos estudar isso. Foi interessante, gente, né? Que amanhã a gente vai começar a saída dele para Monte das Oliveiras. Mas ficou interessante isso? Ficou coisa nova para vocês? Porque agora eu digo, se nós formos estudar isso aqui daqui a um mês, vamos ver outras coisas aqui dentro que nós não vimos antes, não vimos hoje. Eu peguei os 4 evangelistas, estou trabalhando aqui com os 4. Então a gente vai ver coisas mais profundas, muito maiores, e que a gente não viu aqui hoje. Por isso que tem que estudar sempre. Porque sempre que você estuda, você vê uma coisa diferente. Tem
tem uma proposta de estudo do Evangelho que é a proposta quântica. Porque o quântico ele trabalha partículas, ondas e partículas. Então você trabalha palavra por palavra. Gente, é uma coisa interessante. É uma coisa interessante, né? Você trabalhar palavra por palavra. Eu sei que nem todos gostam disso, acho que isso é necessário. Mas, né, é bom que a gente veja o jogo das palavras que chegaram até nós para a gente entender a gravidade do fato. Certo? Amanhã eu ainda faço com vocês a live, né? Porque eu vou mudar na terça. E na terça eu vou pedir o Levindo para fazer para a gente, tá? Eu ainda nem sei se ele pode fazer, mas eu vou pedir a ele, certo? Para ele fazer, porque ele já acostumou com vocês e vocês com ele, naturalmente. Aí ele deve fazer um outro estudo. Aí na quarta eu já faço lá na Nova Morada, se Deus quiser. Se tiver internet, né? Porque eu não sei se vai ter ainda. Mas eu vejo com o Levindo. Se eu não vier na terça eu não venho. Se eu não vier na quarta, porque a internet não está funcionando. Então, por isso que eu tenho que já dizer isso para vocês, tá? É isso aí, gente. Vamos terminando, né? Já são 7h28, né? E agradecendo a Deus, né? Por tudo que a gente tem recebido dele. A Débora está dizendo aqui, gostei muito, esse é o caminho, gratidão por tudo, somos afortunados por esses momentos. Muito interessante, adorei este olhar sobre os temas, Isabel. Muito interessante do Raul, Carla, excelente. Gabriela, interessante, Débora. Nós não podemos parar nem retroceder, mesmo que queiramos, não pode, de jeito nenhum. A expansão do nosso Cristo é a transformação do homem velho para o homem novo. É uma consequência, né? Quando você expande o Cristo, aí naturalmente o homem velho, o ego inferior, a gente chama homem velho, o ego inferior, ele vai ceder para o ego superior. Então é a consequência da expansão. Porque vai expandir, não tem jeito. Isso aí, queiramos ou não ele vai expandir. Isabel, tudo fica mais leve, mas ao mesmo tempo com um peso de responsabilidade quando saímos das parábolas para a prática da expansão do nosso Cristo. Pois é, as parábolas, assim, elas contêm toda uma informação extremamente profunda. Eu ainda não estudei uma parábola com vocês. Tem uma parábola que eu ainda quero estudar com vocês, a do Bom Samaritano. A pessoa eu já vi vários âmbitos dela, mas esse que a gente estuda eu nunca vi. Raul, tá, Marileia, eu sempre me questionei, isso aqui já lemos, né? Então tá, o senhor Levindo é bem devoto, sim, é bom devoto. O Levindo é uma pessoa muito amiga, sabe, gente? Muito trabalhadora. Eu já viajei várias vezes com ele para fazer palestra, nós dois fazendo seminário. Nossa, a gente conversamos muito, a gente tivemos muitas horas de papos, né? Muito bom. Gente, então vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês por esse momento que nós ficamos mais uma vez juntos e continuemos, tá? Muita paz nos seus corações. Agradecemos a Jesus por tudo isso e que a gente permaneça junto, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.